Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia hoje sobre esse nosso São Paulo Futebol Clube e tem essa questão aí do Antony, que está crescendo forte, o papo dele sair do Manchester United e chegar por empréstimo no futebol brasileiro. Quero falar com você também sobre as últimas do São Paulo e essa reunião do Júlio Casares com o Rames Rodrigues. Teve também o papo do Zubeldia, aliás, um papo muito incrível do Zubeldia, que você vai gostar de chegar por aqui e saber de todas as últimas notícias do São Paulo. Separei um monte aqui, tá? Chega comigo então. Deixa um likeinho no vídeo se você puder dar uma moral aí, que dá uma força. Fala assim, Juba, vou dar uma força também, vou dar uma moral, vou deixar um like. E se inscreva no canal também, né? Você talvez não esteja inscrito. Chega aí, se inscreva junto, faça parte dessa família que só cresce. Já estamos voando aí, beleza? Então, e quero te lembrar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar você ganha. Lá no 1xBet você vai no primeiro comentário fixado que você tem o meu link para se cadastrar por ali e ter o primeiro valor dobrado. O primeiro valor que você fizer vai ser dobrado. 100 vira 200, 200 vira 400 e assim vai até os R$3.000. Olha pra tela aí, ó. Tem aqui, ó, tá rolando agora, né, a Copa do Brasil e hoje vai ter, amanhã, perdão, vai ter Copa do Brasil às 11 da manhã, 11 da matina, Grêmio contra o Operário, é um jogo atrasado, a vitória do Grêmio tá pagando 1,42, o empate paga 4,4 e o Grêmio tá mal das pernas, o empatinho aqui não é de se descartar, não. Então vamos lá, primeiro comentário fixado, beleza? Então, valeu XBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, primeiro eu quero começar o vídeo com uma notícia formidável, esplêndida, maravilhosa, que é o fico de Zubeldia. Luiz Zubeldia, do São Paulo Futebol Clube. Veio gente aí falando que ele iria embora pro Equador, era uma proposta e tal, e era verdade. A coisa rolou mesmo, proposta oficial e tal. E hoje, no dia do rock, o Luiz Zubeldia, que tem aquela cara de rock and roll, baby, ele chegou no... Hoje é Dia Internacional do Rock, Dia Mundial do Rock, perdão. E aí o Zubeldia recebeu a proposta do Equador, chegou e era uma proposta muito boa, com cifras excelentes, tá? Proposta de carreira, ficaria por lá para disputar a Copa e tal, e ele falou, não, obrigado, eu fico no São Paulo. Eu gostei do que vi aqui, quero ganhar títulos aqui no São Paulo. Então assim, no momento que ele falou isso, eu acho que ele ganhou todo torcedor são paulino, com exceção dos jornalistas aí que estão meio pé da vida, porque o Zubeldia... Eu acho que eles queriam que naquela coletiva, depois de perder pro Atlético Mineiro, o Zubeldia estivesse rindo, feliz da vida, falando de estatística, o quanto que ele ficou com a bola no pé depois de perder um jogador e tal, e pedindo ponta, falando no teu ponta, preciso de reforço. Eu acho que os jornalistas queriam isso. Como o Zubeldia, ele é São Paulo, ele respira São Paulo, e o cara é o símbolo da vitória, ele não aceita qualquer coisa que não seja vitória. Então ele chegou realmente com o ânimo, a flor da pele ali, e aí ele mexeu, ele cutucou a ferida de alguém que tem um grupo gigantesco que vai ficar bem unido agora. Já falei sobre isso com vocês, não quero me repetir, mas assim, o Zubeldia, no dia que fala, eu fico, eu acho que ele ganha grande parte da torcida do São Paulo. Não tem um hoje que eu conheça que eu não esteja maravilhado, não só com os resultados do Zubeldia, mas com a postura. É um técnico que nos passa confiança, e ficou. E o São Paulo, na diretoria, não ficou atrás e foi também já chamar o cara para renovar o contrato até o fim de 2026, ele tem contrato só até o fim de 2025. Então o São Paulo tá de parabéns, já falei sobre isso antes, mas eu queria só enfatizar que se o São Paulo chamar o Zubeldia para renovar e ele aceitar ficar até o fim de 2026, nós teríamos que nos preocupar com o elenco, salários em dia, venda, compra e não mais com o técnico. Ninguém vai fazer um trabalho melhor que o do Zubeldia à frente do São Paulo. Ele pode perder o elenco, se voltar a encontrar ele no vestiário, ele pode não ter elenco, ele pode não se adaptar com alguns jogadores e tal, mas assim... Técnico nós temos. Seria aquele formatão que o Palmeiras fez com o Abel Ferreira. Técnico já é o nosso. Vamos ver agora o que ele precisa para poder fazer o trabalho acontecer. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Então o São Paulo está de parabéns nesse aspecto sim. E o Zubeldia, ele foi chamado para responder também sobre o Rames Rodrigues. Tanto ele quanto o Júlio Casares. Eu sei que tem torcedor aqui no canal que fica meio chateado que eu falo do Rames Rodrigues. Mas, gente,
Entenda meu lado, é a pauta do São Paulo. O cara deve ser campeão agora da Copa América, sendo o melhor jogador de todos. Na Copa ganhando da Argentina do Messi, por exemplo, ele vai ser o melhor jogador de todos se a Colômbia ganhar. Já é o melhor. Então, é um jogador do São Paulo, é monstruoso. O Zubeldia, quando foi perguntado, ele falou assim, olha só, perguntaram pra ele de uma maneira também, o jornalista, a mulher jornalista, ela falou assim, ó, teve a primeira pergunta foi do homem, né, que ele ficou pé da vida, e depois a pergunta foi de uma moça, não sei o nome deles dois, mas uma moça perguntou assim, Zubeldia, se o Rames estivesse no São Paulo hoje contra o Atlético Mineiro, o São Paulo teria ganhado? Tipo assim, isso não é pergunta que se faça, né, cara? É igual perguntar, e se o Pablo Maia estivesse no São Paulo, o São Paulo teria ganhado? Você desmerece Luiz Gustavo e Alisson. Isso não existe. Ah, se tivesse o fulano no São Paulo tinha ganhado. Que papo é esse? Sabe, não existe isso aí. Então, o que o Zubeldia, ele ficou bravo também, virou e nem respondeu, falou, próxima pergunta. Depois ele volta atrás e fala assim, ó, vem cá, velho. O Rames Rodrigues, eu fico feliz porque ele é jogador do São Paulo, tá detonando, tá jogando muita bola, conheço pouco, mas é uma boa pessoa e tal. Então ele coloca, sim, que o Rames, ele é um jogador que o Zubeldia acho que tá aberto à discussão, tá aberto a conversar. Se esse Rames aí que tá jogando voltar e ele treinar, ele se adaptar, ele seria um jogador importante e tenho certeza hoje que o Zubeldia aceitaria, tá? E inclusive o Júlio Casares, quando foi conversar com ele lá na Copa América, o Júlio Casares estava com a seleção brasileira, o Júlio Casares ele falou, se o Rames quiser voltar, treinar e o técnico quiser escalá-lo, é muito bem-vindo. Então o Júlio Casares ele aponta nas entrelinhas um problema, que era da situação do Rames de ficar no São Paulo, que não se adaptou com todos os técnicos, mas se agora ele voltar esse Rames da Colômbia, ele deve jogar, tá? Rames é isso que nós temos pra hoje. Eu separei também aqui o seguinte, o Antony, tá acontecendo agora do Antony, ele não se deu bem com o Manchester United, que pagou 86 milhões de libras nele. Não deu certo. Ele já não deu certo no Manchester. Ele pode dar certo um dia? Pode, numa volta. Agora, ele era queridinho do técnico Erik ten Hag e ele não deu certo com o ten Hag, não deu certo no Manchester. Tá 11 jogos agora da temporada nova jogando, o Manchester quer emprestá-lo, não participou de nenhum gol de novo. E aí, muita gente pode ficar sem memória do Antony e lembrar somente que o Antony não deu certo no Manchester. E aí vem gente que pra mim, assim, é muito vazio você pegar o Antony e falar que ele tem um drible que é do girozinho. Aquele drible 360 que ele dá um girozinho. Eles resumem o Antony a isso. É um jogador que deu errado no Manchester United e um jogador que tem um girozinho que não sai do lugar. Foram até as críticas que o Antony recebeu lá no Manchester. Vamos parar um pouquinho para lembrar. Antes de eu trazer a notícia, vamos lembrar quem que é o Antony. É um cara que esteve na arquibancada do São Paulo, gritando com o time pelo nome do time. Se o Thiago Mendes é São Paulino, o Antony é muito mais, tá? E aí o Antony sempre no São Paulo, ele entrou e foi o melhor driblador, ele é um cara extremamente habilidoso e ele não dava driblezinho, giro 360 no São Paulo. Pelo contrário, ele caía pra cima. E quando ele sai do São Paulo de forma totalmente rápida, ele vai pro Ajax e também pega a seleção brasileira. No Ajax, ele destroçou os times que pegou por lá, futebol holandês muito fácil mesmo, mas ele pegou times também do time do futebol principal da Europa, não só da Holanda, e ele também caiu pra cima dos marcadores e acabou com os jogos. O Antony, sendo monstruoso, melhorou o chute, conseguindo colocar as bolas no cantinho, chutando também, lembrando um pouco o futebol do Arjen Robben, tá? Esse foi o Antony. Quando ele foi pro Manchester, com certeza ele desaprendeu a jogar bola, ele desapareceu do mapa, não jogou absolutamente nada, virou manchete pra problema, polêmica e antigos nomes como Ferdinand, como Scholes, caras que jogaram no Manchester criticando o Antony. E isso aí é o direito deles, que se danem esses pé duro aí, esses caneludos de bola. O Antony, no Manchester, que não deu certo, nem o Pogba deu certo, nem o Cristiano Ronaldo nessa volta aí, nem o Tevez, nem o... Se eu ficar aqui falando, eu vou falar do Di Maria, que tá voando no Benfica, não deu certo no Manchester, Cavani, tem um monte de nomes, 500 que chegam no Manchester, Casemiro, por exemplo, não tá jogando nada no Manchester, é o maior ganhador do Real Madrid lá da atualidade, chega no Manchester e não joga. No Manchester é um problema jogar sim, então pegar o Antony e resumir a ele a essa passagem patética no Manchester, eu discordo.
Até porque o time é patético. O time faz um jogador grande, um jogador ótimo ser patético. Nessa situação, o Flamengo, não é bobo nem nada, tentou o empréstimo do Antony, não quer comprar, porque custou 86 milhões de libras para o Manchester. Então o Flamengo, que está acostumado a pagar 100 milhões de reais num cara igual aí, 100 milhões no, sei lá, Pedro, Cebolinha, ele paga a grana, a fortuna nesses jogadores, o Antony custa 5 vezes isso, é 5 vezes, é mais de 500 milhões. Então não existe comprar o Antony, mas o empréstimo, o Flamengo muito esperto, lá com o Braz, com o Landim, falou, vamos buscar o Antony. Pegou o Gabigol, que é um jogador problema deles hoje, ganha muito e joga nada, não tá jogando mais, e queriam mandar o Gabigol por empréstimo pro Manchester e o Manchester emprestar o Antony pro Flamengo. Ele ia chegar no Flamengo, pegar e ser o melhor ponta-direita do Brasil, tranquilo. Mas acabou que a coisa deu uma esfriada. Quando fala do São Paulo Futebol Clube, o jornalista Jorge Nicola, segundo o MSN, tava lendo na MSN, o Nicola, ele falou que conta que as especulações quanto ao São Paulo são de pessoas de dentro do clube que passaram a trabalhar com a ideia de contratar o Antony por empréstimo com o intuito de recuperar o futebol do jogador. Esse aqui é o trecho da matéria que está aqui falando do Antony, que o São Paulo, pessoas de dentro, estão tentando esse empréstimo. É claro, se você pensar direitinho, não deu certo, ou então o Flamengo tentou o empréstimo. No mundo que o Flamengo tentou, não podia o São Paulo ficar calado, ficar esperando. Não teve desfecho da história ainda. Mas se o São Paulo trouxer o Antony para o cenário atual, para a realidade de hoje do time, nós temos que pensar que na ponta direita nós temos o Eric, que tem sido meio esquecido pelo técnico Luiz Ubeldia. Temos também o Rato, que todo e qualquer torcedor são paulino hoje tem a pulga atrás da orelha por achar que o Rato tá gordo. O Rato vem de uma contusão braba, das brabas, que pode demorar uns 6 meses para voltar a ter o mesmo ritmo de jogo. O Rato pode voltar muito antes e detonar e ser importantíssimo? Pode, mas aí eu te peço para você ponderar e pensar. Pensa no Antony do São Paulo e do Ajax, da seleção. Pensa nesse Antony. Aquela habilidade, aquela bola, aquela velocidade. E pensa no Rato no auge. Pega o auge, o melhor jogo do Rato. Dá para comparar? Então se pensar, não, mas o Antony viria pra... vai tirar o Rato do time? Ora, mas vai tirar o Eric do time? Claro, com certeza. Só uma outra coisa para vocês pararem para pensar. O Lucas Moura, ele tem jogado de ponta direita e não tá jogando nada na ponta direita. Quando o Rato entrou no último jogo, o Lucas Moura foi deslocado para o meio do campo, onde ele começou a aparecer muito melhor. Então hoje, o São Paulo tem Luciano, Caleri, Nestor, tem alguns nomes aí que fazem o Lucas Moura ir para a ponta direita. Agora, se o Luciano sai ou alguém outro sai e você coloca o Rato na ponta direita, o Lucas cai para o meio. Aí fica Ferreirinha, Caleri, Rato e o Lucas Moura. Dito isso, imagina se for Ferreirinha, Caleri, Antony e o Lucas Moura pelo meio. Nesse cenário, nem Rames Rodrigues voltando no auge talvez tivesse espaço. Claro, no auge sim, mas se o Antony chega no São Paulo hoje com uma proposta de empréstimo, onde o Antony faria esforço para voltar para o São Paulo, como é comum jogadores fazerem, seria a coisa mais maravilhosa de todas. O São Paulo iria detonar nessa situação e ia sim ser o melhor time do Brasil de maneira disparada para jogar Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, que o São Paulo tem hoje uma prateleira, um nível tão ótimo que pode ganhar tudo. Pode ou não pode? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!